Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante, nada mais que o caos absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Abril de 1964. Tomava posse então o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. À sua frente uma tarefa enorme: normalizar a vida do país, recuperar-lhe as finanças e transpor o hiato havido nos anos anteriores. Um hiato de marasmo e paralisia, tudo isso sufocando o desenvolvimento brasileiro. Foram tempos difíceis. Castelo Branco assumira o posto diante de um quadro inflacionário inédito na história do Brasil. Até o final de 64, caso enérgicas medidas não tivessem sido tomadas, a inflação caminharia para mais de 100%. Seu período foi tipicamente de reconstrução. Restabeleceu a autoridade mesmo à custa de incompreensões de tantos companheiros dos idos de março. Tomou medidas no sentido da restauração do crédito externo do país. Lançou as bases do sistema de planejamentos globais em âmbito nacional e iniciou a retomada do progresso em seu governo. Criou-se o BNH, o Banco Nacional da Habitação. Era a ótica do desenvolvimento também no campo social sendo instaurada então. Defeituosa ainda, mas semente de um grande ideal popular. Nos últimos 10 anos, o BNH financiou cerca de 1 milhão de residências. Antes de sua criação, diversos governos haviam levado quase 30 anos para financiar pouco mais de 100 mil unidades residenciais. E Castelo Branco pôde deixar o governo dizendo: entrego ao meu sucessor um país organizado e enorme. O governo Costa e Silva impulsionou ainda mais o desenvolvimento. Foi assim iniciador da escalada de progresso dos anos mais recentes. Naquele período, o país avançou no sentido de consolidar sua posição internacional. Abriu e conquistou novos mercados. E no aspecto interno, os índices do desempenho econômico começaram a demonstrar a recuperação atingida. Simultaneamente, o processo inflacionário mais e mais se esvaziava. Diante desse panorama, tentou-se uma liberalização gradual do regime. Mas ainda não era tempo para isso. E estes jovens,
Quantos deles foram testemunhas de que o inimigo estava atento e voltava à carga, às vezes servindo-se deles mesmos? Badernas e arruaças voltaram às ruas e com elas a insegurança e a intranquilidade. Felizmente, 1968 foi travado em tempo. Havia a firme determinação de não se cogitar sequer do risco de uma volta ao passado. Não se permitiria que aqueles anos de recuperação e sacrifício, e de grande sacrifício do próprio povo, fossem desperdiçados. Ficou o saldo negativo. A interrupção de um diálogo que poderia ter frutificado. Um diálogo nem sempre atendido pelos que ainda não se haviam convencido de que o Brasil de 68 não era mais o Brasil de ontem. E em 69, Emílio Garrastazu Médici, presidente. Nova etapa de grandes realizações. E como nunca, o Brasil experimentou o ritmo acelerado do desenvolvimento. Partimos para grandes desafios. Entre eles a conquista da Amazônia, até então praticamente intocada, embora muito falada na voz dos demagogos. Foi lançado o Plano de Integração Nacional. E a Transamazônica tornou-se um marco da histórica decisão de conquistar a Amazônia definitivamente para o território brasileiro. De afirmar ali a nossa soberania e aproveitar as suas potencialidades econômicas e transformá-las também em potencialidades sociais. Transamazônica, as 200 milhas de mar territorial, o Proterra, o PIS e o PASEP na área social, criando instrumentos financeiros de complementação do patrimônio de trabalhadores e funcionários. No governo Médici, lançou-se o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Suas metas foram quase todas superadas. E aquele primeiro plano encontra agora sequência no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Isto demonstra a continuidade de objetivos de desenvolvimento entre os governos da Revolução. Continuidade, sim, mas continuismo, nunca. Continuidade de propósitos, mas jamais continuismo de pessoas ou lideranças carismáticas. Cada presidente da Revolução, em períodos certos, passando a outras mãos o bastão de comando. E veio a posse de Ernesto Geisel, o quarto presidente brasileiro desde os idos de 64. Ao lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, seu governo deixou clara a preocupação social dos objetivos visados. Entre eles, a mais justa redistribuição da renda entre os brasileiros. O fortalecimento da agricultura e da pecuária, bases indispensáveis à manutenção do dinamismo econômico. E na criação da tecnologia nacional, um desafio a ser vencido. E o alargamento do mercado interno se alinha entre as outras prioridades básicas. Prioridades como energia, desenvolvimento nuclear, pois falta ainda muito, mas muito mesmo a fazer no Brasil. E é preciso que o que falta seja realizado no menor prazo possível. Há apenas 11 anos, nossa potência instalada era de 6.800.000 quilowatts. 74, 17 milhões. E até 1980, no final desta década, chegaremos aos 28 milhões de quilowatts. Sem energia não há desenvolvimento. Por isso o Brasil acelera a construção de grandes centrais hidrelétricas. E aí está, na imagem que se segue, Urubucungá, o maior empreendimento do gênero no país e um dos 6 maiores em todo o mundo. Na fronteira de São Paulo com Mato Grosso, o complexo hidrelétrico de Urubucungá é formado por 2 grandes usinas. Uma delas, Jupiá, a outra, Ilha Solteira. Ambas represam as águas do Rio Paraná. E sua potência instalada final irá a quase 5 milhões de quilowatts. Ainda no mesmo rio, o Brasil e o Paraguai iniciarão em breve as obras da maior hidrelétrica de todo o mundo, a usina de Itaipu, no gigantismo de uma capacidade instalada entre 10 e 12 milhões de quilowatts. São números do Brasil de hoje e do Brasil de amanhã. Um país que busca também, no átomo, fontes de energia para uma crescente demanda futura.
Em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, estamos construindo nossa primeira usina nuclear. Mais 2 serão lá instaladas. E outras a seguir virão se incorporar ao parque energético do país. Pois não demorará muito e o consumo de energia terá esgotado a capacidade de suprimento hidrelétrico. Assim, a médio e longo prazos, a alternativa é o átomo. E até o ano 2000, grande parte da energia consumida no Brasil será de origem nuclear. A Amazônia, ela representa 59%, ou seja, mais da metade do nosso território. Era preciso incorporá-la definitivamente ao Brasil. E para isso estão sendo abertos 17 mil quilômetros de estradas na região. É a malha rodoviária de integração da Amazônia. Um gigantesco e notável esforço de conquista. Dos 17 mil quilômetros, 12 mil já estão prontos. E tudo isso foi feito num prazo recorde. Feito por você brasileiro, nos últimos 5 anos. Provando assim que afinal estamos sabendo ter pressa. Pressa que é sinônimo de reconhecimento do quanto falta realizar. E do quanto o Brasil precisa ainda de trabalho, de esforço para queimar etapas na construção de seu futuro. A Transamazônica, estrada que desfechou grande esforço de conquista, tem cerca de 6 mil quilômetros. Essa distância equivale a um percurso semelhante ao que liga Lisboa a Moscou. E somente isso dá uma boa medida do seu significado. Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho, Manaus-Boa Vista. Estradas que são vanguarda de colonização e que abrem caminho à descoberta de fabulosas riquezas minerais, assim como a implantação de grandes projetos pecuários e madeireiros. É a Amazônia, por fim, se incorporando efetivamente ao Brasil. É a Amazônia do urânio, dos não ferrosos. É a Amazônia do Brasil de hoje. 17 mil quilômetros de estradas pavimentadas em 64. Hoje, 5 vezes mais, 80 mil quilômetros. E até 79, estaremos ultrapassando 100 mil quilômetros. Você se lembra? Hoje é possível percorrer quase todo o Brasil sobre asfalto. E ontem? Do extremo sul ao nordeste, do nordeste a Brasília, pelo litoral e pelo centro do país. Mais alguns meses e a última capital brasileira, ainda não atingida, verá o antigo sonho realizado. E com a inauguração da Manaus-Porto Velho, seu isolamento terá fim. Estará chegando a Manaus a primeira estrada, uma estrada asfaltada. Uma fita negra de esperança cortando a Amazônia e ligando Manaus ao Brasil. E recuperamos as ferrovias, agora prioridade número 1 na política de transportes. Muito breve, a nova ligação São Paulo-Belo Horizonte verá suas obras iniciadas. Surgirá assim a Ferrovia do Minério, eletrificada de ponta a ponta, colocando nosso país entre aqueles que possuem traçados ferroviários de primeira categoria. Lá fora, no estrangeiro, temos sido motivo de admiração e confiança. Manchetes destacam o nosso avanço econômico. Há 11 anos passados, havia também manchetes. Mas, você se lembra? Elas falavam não de um Brasil que realiza, mas de um Brasil enfermo, doente. Falavam do gigante de joelhos. Hoje, boas e más notícias nos chegam instantaneamente de todo o mundo. E o Brasil está internamente coberto por micro-ondas. Deixou no passado de apenas 11 anos sua condição de país ilhado em mutismo, cego, surdo, mudo, que falava, mas precariamente com o mundo, e que mal podia se comunicar dentro de seu próprio território. Milhões e 500 mil estudantes no primeiro e segundo graus de ensino e na universidade. São números de 64. 21 milhões agora. E em 79, a previsão é de 27 milhões e 500 mil. Até lá também, o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai receber verbas inéditas. E assim,
estaremos criando know-how nosso em inúmeras áreas indispensáveis ao desenvolvimento. O investimento em educação e tecnologia tem um retorno veloz e inestimável na aceleração do desenvolvimento. Cria-se com isso um poderoso fator de realimentação do progresso, o que vale dizer e definir como sendo um círculo virtuoso, virtuoso mesmo. Mais educação, mais tecnologia, igual a mais progresso, maior atividade econômica, mais empregos e maior bem-estar. Com tudo o que mostramos a vocês até agora, não dissemos nunca que o Brasil é um paraíso. Temos muito o que corrigir e assumimos essa verdade, com a consciência de quem sabe como são graves os problemas. O que se fez nestes 11 anos responde pelo que se pode fazer daqui por diante. Por brasileiros como estes, que vivem nesse tipo de habitação que a todos nós deve envergonhar, cujo direito a uma vida melhor preocupa de fato a todos nós, porque somos todos responsáveis. Por isso, quase metade dos investimentos do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento visa a elevação do homem brasileiro. E diante de tudo isso, abra uma janela para o mundo. Debruce-se nela. Olhe lá fora, em torno de você. Porque abrindo uma janela para o mundo, é que você pode, pela comparação, sentir que todos os dramas que vivemos, sentir que tudo aquilo contra o que protestamos, sentir que, de fato, se este país ainda tem tanto por fazer, é preciso que se faça alguma coisa para acreditar no que falta diante do que se fez.